O corredor do Hospital St. Mary's entrou em caos. As enfermeiras pararam onde estavam. Os pacientes ficaram a olhar, de olhos arregalados. Os seguranças pegaram nos seus rádios quando um chefe da máfia entrou apressadamente pelas portas automáticas. O seu casaco encharcado pela chuva colava-se ao corpo. Os seus olhos brilhavam com algo mais perigoso do que raiva. Ele não estava ali por dinheiro. Também não estava ali por vingança. Estava ali por uma mulher e uma menina. A mulher estava deitada numa maca. O rosto estava muito inchado. Um dos braços estava partido num ângulo anormal. O seu vestido de noite caro estava manchado de sangue. Ao lado dela, sentava-se uma menina de 8 anos, encolhida numa cadeira e descalça, apertando um coelho de peluche contra o peito. O rosto estava pálido e silencioso de terror. Atrás delas, o marido, vestido com um fato impecável, suava e sorria como se nada tivesse acontecido. A minha mulher caiu das escadas, disse ele rapidamente. A criança correu atrás dela e também caiu. Foi apenas um acidente. Enquanto tudo isto acontecia, o chefe da máfia permaneceu em silêncio. Aproximou-se da maca e olhou para o rosto ferido da mulher. O seu coração parou por um momento. Embora soubesse que tinha vindo por ela, ver Sofia naquele estado devastado e irreconhecível partiu-lhe a alma. A rapariga que o tinha deixado para casar com um homem melhor, ajoelhou-se diante da menina e levantou-lhe gentilmente o queixo. Foi então que ele as viu, marcas de dedos em volta do pescoço dela. A sala inteira ficou em silêncio. Todos os médicos, todas as enfermeiras, todos os seguranças. O homem que tinha tirado vidas sem pestanejar agora tremia, lutando para se controlar. Ele levantou-se. Lentamente, o seu olhar fixou-se diretamente no do marido. Naquele momento, todos no hospital perceberam que aquele não era um criminoso qualquer. Era uma tempestade. Fique comigo até o final da história. O que o chefe da máfia fez a seguir não foi apenas salvar a mulher que ele amava e a filha dela. Também expôs o segredo mais obscuro da família mais poderosa da cidade. Também provou que o amor nunca morre de verdade. Ele apenas espera o momento certo para se acender. Se gostou desta história comovente, por favor, curta-a para me apoiar. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos futuros. Agora vamos começar. 2 horas antes, Gabriel Russo estava sentado no seu escritório privado atrás do seu restaurante italiano. Lá fora chovia torrencialmente. Lá dentro, ele revisava silenciosamente os números nos livros contábeis, verificando cada linha de receita e despesa do império que construíra ao longo de 15 anos. Enquanto isso, Marco Benedetti estava no bar, bebendo um uísque e conversando com Léo e Dante. Era uma noite normal, como qualquer outra, até que o telefone de Gabriel tocou com um número desconhecido. Ele estava prestes a ignorá-lo, mas algo o fez atender. A voz da mulher do outro lado da linha estava trêmula e áspera, como se ela tivesse chorado por muito tempo. Senhor Russo, meu nome é Rosa Martinez. Talvez não se lembre de mim, mas eu o conheci no orfanato St. Augustine há 10 anos. O senhor veio fazer uma doação de caridade. Gabriel não disse nada. Ele se lembrava. Ele se lembrava muito bem daquele lugar. Ele se lembrava de cada tijolo vermelho descascado. Ele se lembrava do riso das crianças órfãs. E lembrava-se de uma rapariga de 18 anos, com olhos brilhantes como estrelas, cabelo castanho preso num rabo de cavalo e um sorriso que iluminava toda a sala. Sofia, estou a ouvir, disse Gabriel baixando a voz. Rosa respirou fundo e continuou. Sou enfermeira no Hospital St. Mary. Estou de plantão esta noite e recebemos uma paciente na sala de emergência. Uma mulher com um braço partido, costelas fraturadas e o rosto tão machucado que está irreconhecível. Ao lado dela está uma menina de 8 anos com hematomas no pescoço. Gabriel não falou nada, mas seus dedos apertaram com força o telefone. O marido diz que ela caiu das escadas. Ele diz que a menina caiu depois dela. Mas eu faço isto há 20 anos, Sr. Russo. Eu sei como são os ferimentos causados por uma queda e sei como são os ferimentos causados por espancamento. Rosa fez uma pausa com a voz embargada. Aquela mulher é a Sofia. Sofia Mitchell, a órfã de quem cuido desde que ela tinha 5 anos. A menina que amo como se fosse minha filha. A sala pareceu congelar. Gabriel não conseguia respirar. Sofia, o nome que ele tentara enterrar por 10 anos. Era o nome que o mantinha acordado por inúmeras noites.
O nome que ele pensava ter esquecido, mas do qual nunca fora capaz de se livrar de verdade. Ela se casara com um advogado chamado Bradley Hartwell há 9 anos. Rosa continuou. Perdi contato com Sofia depois do casamento. Ele a isolou de todos. Eu não fazia ideia de que ela estava a viver um inferno até esta noite. Gabriel ficou de costas para a janela e olhou para a chuva densa e negra. Por que é que estava a ligar-me? Porque ele tem ligações com a polícia, os tribunais e até com o diretor deste hospital. Sempre que alguém tentava ajudar a Sofia, ele usava a sua influência para silenciá-los. Não posso fazer nada sem você. Rosa hesitou. Você tem um tipo de poder que ele não pode tocar. Voltei para a minha secretária e apertei o botão para chamar Marco à sala. Qual é o endereço do hospital? 23 Maple Street, no serviço de urgências. Senhor Russo, por favor, despache-se. Ele está a exigir levá-la para casa. Se ela sair esta noite, receio que não haja uma próxima vez. Gabriel desligou. Marco entrou e, ao olhar para o rosto do seu chefe, percebeu imediatamente que algo importante estava a acontecer. Chefe, chame o Léo e o Dante. Vamos para o Hospital St. Mary. Marco não fez mais perguntas. Depois de 20 anos ao lado de Gabriel, ele sabia exatamente quando ficar em silêncio e seguir ordens. A caminho do carro, Gabriel só conseguia pensar numa coisa. Há 10 anos, ele deixou Sofia ir porque achou que era o melhor para ela. Há 10 anos, ele achou que ela seria mais feliz com outra pessoa. Ele estava errado. E hoje à noite ele iria consertar isso. Mesmo que isso significasse reduzir toda a cidade a cinzas, Gabriel permaneceu ali, silencioso como uma estátua de pedra. O seu silêncio era mais assustador do que qualquer rosnado. Bradley Hartwell engoliu em seco, tentando manter a compostura, mas o suor já começava a brotar na sua testa. Ele reconheceu o homem à sua frente. Quem nesta cidade não conhecia Gabriel Russo, o chefe do maior império clandestino da Costa Leste? Um homem a quem até o chefe da polícia tinha de baixar a cabeça quando se cruzavam na rua. O que você quer aqui? Bradley forçou a voz a soar dura, embora um tremor se infiltrasse no final da frase. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele olhou para o corredor do hospital e então acenou levemente com a cabeça. Um aceno tão pequeno que era quase impossível de notar. Marco entendeu. Ele se aproximou e bloqueou a saída leste. Léo dirigiu-se para a escada. Dante posicionou-se em frente ao elevador. Em menos de 10 segundos, todas as saídas estavam bloqueadas. Médicos e enfermeiros alinharam-se no corredor e ninguém se atreveu a mexer-se. Sabiam o que estava a acontecer e que era mais sensato não interferir. Perguntei o que você quer, repetiu Bradley, agora com a voz mais alta, como se o volume pudesse esconder o medo que subia pela sua garganta. Gabriel finalmente falou. A sua voz era baixa e lenta, cada palavra caindo como uma pedra. Quero saber por que a sua esposa está numa maca com um braço partido e o rosto machucado. Quero saber por que a sua filha tem marcas de dedos ao redor do pescoço. E quero saber por que você está aqui sorrindo como se nada tivesse acontecido. Bradley limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Isso é um assunto de família. A minha esposa caiu da escada. A minha filha também caiu. Foi um acidente. Não tenho o direito de interferir. Foi um acidente. Gabriel repetiu as palavras com a voz fria como gelo. Marcas de dedos. 5 dedos no pescoço de uma criança de 8 anos. Isso é um acidente. Bradley deu um passo à frente, tentando projetar autoridade. Sabe quem eu sou? Sou Bradley Hartwell, advogado sênior da Morrison & Associates. A minha família tem ligações com o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal e o diretor do Departamento de Polícia. Acha que pode simplesmente entrar aqui e fazer o que quiser comigo? Gabriel não vacilou. Aproximou-se até ficar a menos de 1 metro dele. Bradley deu um passo para trás sem querer. Tem ligações com o presidente da Câmara? Perguntou Gabriel suavemente. O atual presidente da Câmara foi eleito graças a uma contribuição do meu fundo de caridade. Tem ligações com o presidente do Supremo Tribunal? Esse presidente do Supremo Tribunal pediu-me dinheiro emprestado para pagar dívidas de jogo há 10 anos. Tem ligações com o diretor da polícia? Ele sabe muito bem que se eu quiser, posso tornar públicas as fotos dele com a sua amante de 23 anos a qualquer momento. Gabriel inclinou a cabeça com a voz ainda calma, como se estivesse a falar sobre o tempo. Então diga-me, Bradley Hartwell, quem é que tem o poder aqui?
O rosto de Bradley empalideceu. Ele estava habituado a usar o seu nome de família e as suas ligações para ameaçar as pessoas. Mas desta vez, estava a enfrentar alguém que não temia nada. Um homem que construíra um império do nada e com o sangue dos seus inimigos. Não tenho o direito de manter a minha mulher e o meu filho aqui. Bradley tentou uma última vez. Vou ligar para o meu advogado. Vou processá-lo por detenção ilegal. O que vai fazer? Gabriel interrompeu, sua voz subitamente afiada como uma lâmina. Você vai chamar a polícia. Chame-os, eu espero. Quando eles chegarem, vou mostrar-lhes os ferimentos no corpo da sua esposa. Vou mostrar-lhes os ferimentos no pescoço da sua filha. Vou pedir ao médico para ler a lista de todas as vezes que ela foi internada no hospital nos últimos 7 anos. Gabriel aproximou-se ainda mais, baixando a voz, para que apenas Bradley pudesse ouvi-lo. Também vou contar-lhes sobre Catherine, a sua primeira esposa, a mulher que se afogou na banheira há 10 anos. Acha que ninguém sabe? Acha que esse segredo ficará enterrado para sempre? Bradley ficou pálido como um lençol. Os seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Os médicos e enfermeiros ficaram paralisados no lugar. Ninguém ousava respirar muito alto. Rosa Martinez estava no fim do corredor, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto, mas havia alívio nos seus olhos. Finalmente, alguém tinha defendido a Sofia. Finalmente, alguém tinha silenciado Bradley Hartwell. Sofia sentiu a luz antes de abrir os olhos. A sua cabeça latejava como se estivesse a ser rachada com um martelo. O seu braço esquerdo estava dormente. O seu corpo inteiro parecia ter sido atropelado por um caminhão. Ela tentou levantar as pálpebras e o mundo lentamente apareceu através de uma névoa nebulosa de luzes fluorescentes brancas brilhantes. Ela viu o teto de um hospital, o bip constante e rítmico de um monitor cardíaco perto do seu ouvido e uma figura ao lado da maca. Sofia piscou algumas vezes, forçando os olhos a focarem. À medida que a imagem ficava mais nítida, o seu coração parecia parar. Era Gabriel, o homem que ela amara mais do que a própria vida, e deixara há 10 anos. Não, não podia ser. Ela devia estar a sonhar, ou talvez estivesse morta. Esta era a última ilusão antes de sua alma se libertar do corpo. Sofia, a voz dele era baixa e calorosa, ainda a mesma de sempre, ainda capaz de agitar o coração dela mesmo depois de 10 anos. Estás acordada. Ela queria dizer algo, mas a garganta estava seca e amarga. Os lábios se moveram, mas nenhum som saiu. As memórias a invadiram como uma enchente. Há 10 anos, Gabriel estava à porta do seu pequeno apartamento e disse-lhe que o seu mundo era muito perigoso e que ela merecia ser feliz com um homem comum. Ela chorou e implorou para que ele ficasse, mas ele virou as costas e foi embora, deixando-a com dor e solidão. Ela aceitou o pedido de casamento de Bradley Hartwell. Ele prometeu-lhe uma vida segura, estável e feliz, mas acabou por se revelar um demônio em forma humana. Gabriel. Finalmente, ela conseguiu pronunciar o nome dele, com a voz fraca como um suspiro. Tu és real? Gabriel se abaixou e tocou gentilmente o cabelo emaranhado dela com a mão. Eu sou real. Estou aqui. Tu estás segura agora. As lágrimas de Sofia escorreram. Ela não sabia ao certo se estava a chorar de dor, alívio ou vergonha por deixar aquele homem vê-la em um estado tão miserável. Então ela ouviu aquela voz. A voz que ela ouvia todos os dias há 9 anos. A voz que a fazia recuar instintivamente. Sofia, estás acordada. Estava tão preocupado contigo. Bradley aproximou-se com uma máscara de falsa preocupação no rosto. Vamos para casa. Precisas de descansar. O corpo de Sofia ficou rígido. O seu coração batia descontroladamente. Aquele medo familiar subiu pela sua espinha e espalhou-se até as pontas dos dedos. Ela reconheceu o olhar por trás da falsa preocupação. A raiva fervia dentro dela. Se ela fosse para casa naquela noite, Bradley não iria apenas quebrar o seu braço. Mãe! Gritou Emma. A menina correu para a maca, agarrando-se à mão de Sofia com os seus pequenos dedos trêmulos. Mãe, não vá para casa. Por favor. Estou com medo. Não quero ir para casa com o pai. Ele vai bater em ti de novo. Ele vai bater em mim de novo também. A voz de Emma quebrou e lágrimas escorreram pelo seu rosto pequeno e pálido. Ela abraçou o seu coelho de pelúcia com força, como se fosse a única coisa que pudesse protegê-la. O coração de Sofia se partiu. A sua filha, a criança que ela carregou e trouxe ao mundo com dor.
A criança que ela tentara proteger durante 8 anos estava agora ajoelhada ao seu lado, implorando para que ela não a levasse de volta para o inferno. Bradley cerrou os dentes. Sua voz era aguda e fria, embora ele tentasse mantê-la calma. Emma, não seja ridícula. Volta para a tua cadeira. Emma abanou a cabeça, abraçando a mãe ainda mais forte. Não vou, disse ela, limpando a garganta. Não vou mais para casa. Sofia olhou da filha para Bradley e depois para Gabriel. 10 anos atrás, ela tinha feito a escolha errada. Ela tinha escolhido a falsa segurança em vez do amor verdadeiro. Ela tinha acreditado nas promessas de um demônio disfarçado. Esta noite, ela não iria cometer o mesmo erro novamente. Não vou para casa, disse Sofia, com voz fraca, mas firme. Não vou para casa contigo. Bradley arregalou os olhos. O que disseste? Eu disse que não vou, repetiu Sofia, mais claramente. Ela apertou a mão de Emma como se estivesse a transmitir-lhe força. Emma e eu não vamos contigo. Nunca mais. Gabriel virou-se para Emma. A menina ainda segurava a mãe com força, os olhos arregalados, cheios de medo, mas também brilhando com um fio frágil de esperança. Ele sentou-se lentamente, abaixando-se até ficar ao nível dela. A sua voz era gentil, completamente diferente da frieza cortante que ele mostrara a Bradley minutos antes. Emma, o meu nome é Gabriel. Sou um velho amigo da tua mãe. Emma olhou para ele piscando os olhos. Ela olhou para Bradley, depois voltou a olhar para Gabriel. O medo e a hesitação estavam estampados em seu pequeno rosto. Podes me contar o que aconteceu esta noite? Perguntou Gabriel suavemente. Não precisas ter medo. Estou aqui. Ninguém pode mais te machucar. Emma apertou o coelho de pelúcia com mais força contra o peito. Ela olhou para a mãe, buscando permissão. Sofia acenou com a cabeça, com os olhos vermelhos e a mão a tremer enquanto acariciava o cabelo da filha. Emma respirou fundo. Então começou a falar. A sua voz era tão baixa quanto um sussurro, mas no corredor mortalmente silencioso, cada palavra soava clara e dolorosa. Eu queria ligar para a enfermeira Rosa. Lembro-me do número dela. A mãe me ensinou há muito tempo e disse que se alguma coisa acontecesse, eu deveria ligar para a enfermeira Rosa. Esta noite, o pai chegou do trabalho e bebeu muito. Começou a gritar com a mãe porque a comida dela não estava boa. Depois bateu-lhe. A voz de Emma tremia, mas ela continuou. Eu estava com muito medo. Corri para o meu quarto e peguei no telefone antigo. A mãe escondeu-se debaixo da cama. Marquei o número da enfermeira Rosa, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, o pai abriu a porta do meu quarto. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Emma. Ele agarrou o telefone. Perguntou-me para quem eu estava a ligar. Eu estava com muito medo para responder. Então ele agarrou meu pescoço e apertou com muita força. Eu não conseguia respirar. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Ele me chamou de traidora. Disse que eu não tinha permissão para ligar para ninguém. Não tinha permissão para falar com ninguém de fora. Chega! Bradley gritou, com o rosto ficando roxo escuro. Essa menina está inventando. Ela está sempre imaginando coisas e mentindo. Não acredite nela. Mas Emma não parou. Ela olhou diretamente para Gabriel, como se ele fosse sua única esperança de salvar ela e sua mãe. Mamãe correu a escada acima. Ela gritava para papai me soltar. Ela correu e puxou o braço dele. Então papai a empurrou. Ela caiu da escada. Ouvi um estrondo alto. Vi a mãe deitada no chão, sem se mexer. A Emma começou a soluçar. Pensei que a mãe estivesse morta. Fiquei com muito medo. O pai disse-me para ficar calada. Disse que, se eu contasse a alguém, ele nos mataria as duas. Depois, chamou uma ambulância. Disse a todos que a mãe tinha caído das escadas. Mas isso não é verdade. O pai empurrou a mãe. Ele também me sufocou. O corredor ficou em silêncio. Todos os médicos, enfermeiros e seguranças tinham ouvido tudo. Rosa Martinez levantou a mão para cobrir a boca. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Uma jovem enfermeira virou-se incapaz de olhar. Bradley ficou ali parado, com o rosto a empalidecer, depois a corar e depois a empalidecer novamente. Ele gaguejou, tentando desesperadamente encontrar algo para se defender. Ela está a mentir. Ninguém neste lugar vai acreditar numa criança de 8 anos, não é? A minha mulher caiu das escadas. Foi um acidente. Isto é um assunto de família. Não é da conta de ninguém. Fui eu que contei a história. Gabriel levantou-se. Não disse uma palavra.
Apenas olhou para Bradley com olhos mais frios do que gelo. Naquele olhar, Bradley Hartwell viu a sua própria morte. Gabriel voltou-se para Sofia e Emma. Tinha tomado a sua decisão desde o momento em que entrou no hospital. Vou levá-las comigo. A sua voz não era uma pergunta. Não era uma oferta. Era uma declaração. Bradley saiu do seu estado de choque. Ele avançou, com o rosto vermelho e as veias salientes no pescoço. Não tenho direito. É a minha mulher. É a minha filha. Vou chamar a polícia. Vou chamar o meu advogado. Vou processá-lo por sequestro e detenção ilegal. Você vai apodrecer na prisão. Eu juro. Gabriel nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Ele fez um sinal para Marco. O homem alto imediatamente se aproximou da maca de Sofia e gentilmente a ajudou a sentar-se. Você consegue andar? Perguntou Marco. A sua voz era inesperadamente suave para alguém com uma aparência tão assustadora. Sofia acenou com a cabeça fraca. Embora o braço partido tivesse sido enfaixado com uma ligadura temporária, todo o seu corpo ainda doía. Ela tentou levantar-se, mas as pernas tremiam. Marco estendeu a mão para a segurar, com o mesmo cuidado com que levantaria algo frágil. Ousa tocar na minha mulher, rugiu Bradley, pronto para atacar Marco. Mas Dante colocou-se à sua frente, de braços cruzados, silencioso como uma parede de aço. Bradley não se atreveu a dar mais um passo. Gabriel dirigiu-se a Emma. Ela estava ali parada, ainda segurando o seu coelho de pelúcia, com os olhos cheios de confiança e medo. Emma, disse ele, vou levá-la até ao carro. Deixa-me fazer isso? Emma olhou para a mãe. Sofia acenou com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Emma olhou para Gabriel. Depois acenou lentamente com a cabeça. Gabriel se abaixou e gentilmente a levantou nos braços. Ela era leve como uma pluma. Tão leve que isso perfurou seu coração com dor. Ela tinha 8 anos, mas era magra como uma criança de 5. Já sabendo o que era sentir medo, dor e desesperança, Emma hesitou por um segundo. Então ela envolveu os braços em volta do pescoço dele, descansando a cabeça no ombro dele. Ela não disse uma palavra, mas Gabriel podia sentir o seu pequeno corpo a tremer nos seus braços. Não podes fazer isto, disse ele. Bradley continuava a gritar atrás deles. Vou ligar ao juiz Morrison agora mesmo. Vou ligar ao chefe da polícia Davis. Vais pagar por isto. Todos vocês vão pagar por isto, nosso amigo. Gabriel parou e olhou para Bradley uma última vez. Vá em frente, ligue para quem quiser. Então veremos quem virá salvá-lo. Com isso, ele se virou e continuou a andar. Eles seguiram pelo corredor em meio ao silêncio de toda a equipe do hospital. Ninguém tentou impedi-los. Ninguém queria. Rosa Martinez estava no fim do corredor. Ela acenou para Gabriel quando ele passou. Seus olhos estavam cheios de gratidão. Enquanto isso, Bradley ficou paralisado no lugar, observando impotente enquanto sua esposa e sua filha eram levadas embora. Pela primeira vez na vida, ele sentiu-se impotente. Seu poder e seu dinheiro não significavam nada pela primeira vez. Lá fora, a chuva continuava caindo forte. Um elegante SUV preto estava estacionado bem em frente à entrada da emergência, com os faróis acesos e o motor ligado. Léo abriu a porta e Gabriel ajudou Emma a entrar no banco de trás. Marco ajudou Sofia a sentar-se ao lado da filha. Ela envolveu Emma com os braços, como se tivesse medo que alguém pudesse roubar a criança dela. Gabriel subiu para o banco da frente. Leve-nos para a cobertura, disse ele, em tom definitivo. O SUV arrancou, deixando o hospital e Bradley Hartwell parados atrás das portas de vidro. Sofia olhou pela janela e viu o hospital desaparecer atrás da cortina de chuva. Então, ela olhou para Emma, enrolada nos seus braços. Em seguida, olhou para Gabriel, sentado com as costas direitas e firme como uma montanha no banco da frente. E pela primeira vez em 7 anos, Sofia permitiu-se respirar. Pela primeira vez em 7 anos, ela não precisava ter medo toda vez que ouvia passos. Pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu que poderia realmente viver para ver outro dia. As lágrimas voltaram a brotar. Mas, desta vez, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alguém que acabara de ser libertado do inferno. Sofia sentou-se no carro, observando a silhueta de Gabriel no banco da frente. 10 anos. 10 anos se passaram desde que ela viu este homem pela primeira vez, e a memória daquele dia voltou de repente, nítida e clara, como se tivesse acontecido ontem. 10 anos atrás, Sofia tinha 18 anos.
Ela era uma órfã que cresceu no orfanato St. Augustine desde os 5 anos de idade, depois que seus pais morreram no incêndio, deixando-a sozinha no mundo com apenas algumas roupas e um coelho de pelúcia velho e gasto. Durante seus 13 anos no orfanato, Sofia viu inúmeras crianças irem e virem. Algumas foram adotadas por famílias gentis. Outras completaram 18 anos e partiram, desaparecendo no mundo exterior e nunca mais voltando. Sofia ficou não porque ninguém a quisesse adotar, mas porque não queria deixar Rosa Martinez. Rosa começou a trabalhar como voluntária no orfanato como enfermeira quando Sofia tinha 8 anos. Ela não era jovem, não era rica, não podia adotar uma criança, mas tinha o coração mais caloroso que Sofia já conhecera. Ensinou Sofia a ler, ensinou-lhe a cozinhar. Acima de tudo, ensinou-lhe que, por mais difícil que a vida pudesse ser, sempre havia esperança. Rosa era a mãe que Sofia nunca teve. Naquele dia, o orfanato estava a realizar a sua angariação de fundos anual. Sofia ofereceu-se para arrumar as mesas e cadeiras, decorar o salão e preparar lanches leves. Trabalhou desde o início da manhã até ao final da tarde, com o cabelo despenteado e as roupas encharcadas de suor, mas o seu sorriso nunca desapareceu. Ela adorava ajudar. Adorava ver as crianças mais novas a rir e a brincar. Adorava a sensação de ser útil. Foi nesse momento que Gabriel apareceu. Tinha 26 anos, era alto e de ombros largos, e vestia um fato preto caro que parecia deslocado no orfanato degradado. Entrou com 2 homens grandes atrás dele, carregando caixas de presentes doados e um cheque com muitos zeros. Sofia estava a levar uma bandeja de biscoitos da cozinha quando quase colidiu com ele. Ela tropeçou e a bandeja inclinou-se. Uma das mãos de Gabriel segurou a bandeja, a outra segurou o ombro dela, impedindo-a de cair. Sofia olhou para cima e, pela primeira vez na vida, esqueceu-se de respirar. Os olhos dele eram negros como a noite, profundos e sombrios e pesados com algo não dito. Mas quando pousaram nela, amoleceram estranhamente. O rosto dele era bem definido e duro, com uma cicatriz tênue ao longo da têmpora. No entanto, a mão que segurava o ombro dela era inesperadamente gentil. "Está bem?" perguntou ele, com voz baixa e calorosa. Sofia ficou ali parada, como se estivesse pregada no chão, com as bochechas a arder e o coração a bater forte. Ela gaguejou algo que nem sequer saiu como palavras. Gabriel olhou para ela, um lampejo de surpresa passando pelos seus olhos. Então ele sorriu. Era o primeiro sorriso que ela já tinha visto no rosto dele. Era pequeno e caloroso, nada parecido com o olhar frio e assustador que ele exibia por fora. "Foste tu que fizeste esses biscoitos?" perguntou Gabriel, olhando para a bandeja. Sofia assentiu, ainda incapaz de falar. "Posso provar um?" ele perguntou. Ela assentiu novamente. Gabriel pegou um biscoito e deu uma mordida. Então, ele acenou com a cabeça lentamente, em aprovação. "Ótimo! Estes são melhores do que os biscoitos do chefe do meu restaurante." Sofia riu. Naquele momento, Gabriel soube que estava em apuros, porque o riso daquela órfã de 18 anos tinha conseguido o que ninguém tinha conseguido em seus 26 anos de vida. Tinha mexido com o coração frio de Gabriel Russo. Depois disso, Gabriel ficou no orfanato até o anoitecer. Não falou com os doadores ricos. Em vez disso, sentou-se num canto do pátio, jogando bola com as crianças e ouvindo Sofia falar sobre o seu sonho de se tornar enfermeira, sobre Rosa e sobre as noites em que lia à luz de uma tocha porque não queria acordar as outras meninas do seu quarto. Gabriel ouvindo verdadeiramente pela primeira vez na vida. Ele ouviu verdadeiramente alguém. E quando partiu, sabia que voltaria. Voltou muitas vezes. Os 2 anos seguintes foram os mais bonitos da vida de Sofia. Gabriel voltava ao orfanato todas as semanas. No início, usava a desculpa de verificar o trabalho de caridade. Depois disso, já não precisava de desculpas. Vinha apenas para ver. Eles conversavam por horas na pequena cozinha do orfanato, no quintal coberto de mato e ervas daninhas, e num velho banco de pedra sob os galhos largos de um carvalho antigo. Sofia contou-lhe sobre o seu sonho de se tornar enfermeira, as noites que passava a estudar até o amanhecer e o seu medo de não ter dinheiro suficiente para pagar as mensalidades depois de sair do orfanato. Gabriel ouvia e agia à sua maneira. Um mês depois de sair,
Sofia recebeu uma carta informando que tinha ganho uma bolsa integral para estudar enfermagem na universidade da cidade. O que ela não sabia era que a bolsa não existia até Gabriel fazer um telefonema. Ela também não sabia que o pequeno e arrumado apartamento, que alugara por um preço quase inacreditável, era, na verdade, propriedade de uma das empresas de fachada de Gabriel. Ele ajudava-a nas sombras, sem fazer exigências e sem receber crédito. Para Gabriel, simplesmente ver Sofia feliz era a maior recompensa. Eles começaram a namorar naquela primavera. Ele a levava para jantar em restaurantes pequenos e tranquilos, longe de qualquer lugar onde pudesse ser reconhecido. Ele caminhava com ela pelo parque no final da tarde, quando o pôr do sol pintava toda a cidade de dourado. Depois do fechamento do seu restaurante italiano, ele cozinhava para ela na cozinha, ensinando-a a fazer massa usando a antiga receita da família da sua avó. Eram momentos simples e comuns, mas para eles eram os mais preciosos de todos. Sofia não era tola. Ela sabia que Gabriel não era um homem comum. Ela notava os homens que sempre o seguiam a uma distância segura. Ela notava como as pessoas baixavam a cabeça quando ele entrava numa sala. Ela notava as chamadas telefônicas que ele atendia do lado de fora, com a voz baixa, fria e dura, completamente diferente da maneira como ele falava com ela. Uma noite ela perguntou-lhe: "O que fazes para ganhar a vida?" Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele respondeu com a voz baixa e triste: "Faço coisas que não deves saber. Sou o tipo de homem que não deves amar." Começou. Sofia olhou para ele, sem nenhum traço de medo nos olhos. "Alguma vez magoaste mulheres ou crianças?" "Nunca", respondeu Gabriel imediatamente. "E nunca o farei. Amas-me mais do que a tua própria vida?" Sofia sorriu e fechou a sua pequena mão em torno da mão calejada dele. "Então não preciso de saber mais nada." Eles tiveram 2 anos. 2 anos cheios de risos, beijos doces e noites deitados juntos a conversar até de manhã. Gabriel ensinou Sofia a conduzir. Ele ensinou-lhe a autodefesa básica. Apesar de ela ter passado tanto tempo acreditando que não era ninguém, ele ensinou-lhe que ela merecia amor. Por sua vez, Sofia ensinou Gabriel a rir com o coração, a confiar completamente em alguém e a se abrir sem medo de ser magoado. Ela era a única luz em seu mundo sombrio. Ele era o porto seguro que ela procurava toda a sua vida. Gabriel manteve Sofia longe do seu submundo. Ela nunca conheceu os seus parceiros de negócios. Ela nunca participou das suas reuniões. Ela nunca soube das decisões implacáveis que ele tinha de tomar para proteger o seu império. Ele queria mantê-la alegre e pura, intocada pelo seu mundo. No entanto, ele não percebeu que o segredo destinado a protegê-la acabaria por fazer com que ele a perdesse. Ele não tinha ideia de que um dia o seu mundo desabaria ao redor deles, destruindo tudo o que tinham construído juntos. Ele não sabia que deixar Sofia ir seria o maior erro da sua vida. Bradley Hartwell entrou na vida de Sofia no outono do seu 20º ano. Ele chegou ao hospital onde ela estava a concluir a sua formação clínica. Deitado numa sala VIP com um braço partido após um pequeno acidente de carro, ele tinha 32 anos, era bonito e rico, e filho de uma das famílias mais prestigiadas da cidade. Ele viu Sofia em seu uniforme de estagiária, com seus cabelos castanhos cuidadosamente presos para trás e seu sorriso caloroso enquanto cuidava dos pacientes. Ele decidiu que precisava tê-la. Bradley perseguiu Sofia incansavelmente. Ele mandava rosas para o hospital todos os dias. Ele aparecia sem avisar nos almoços. Havia um flerte doce e promessas de um futuro perfeito. Sofia o rejeitou. Ela disse que já tinha um namorado. Mas Bradley não desistiu. Ele foi paciente. Pena. Ele desempenhou o papel do bom amigo que estava disposto a esperar. Sofia contou a Gabriel sobre este homem. Gabriel não disse nada. Mas por dentro, uma vaga inquietação começou a crescer. Afinal, Bradley Hartwell podia dar a Sofia tudo o que Gabriel não podia. Uma vida normal, um futuro seguro e uma família que não seria ameaçada pela escuridão. Então, a guerra de gangues eclodiu. Uma noite, em novembro, Gabriel foi emboscado ao sair do restaurante. Havia 4 atiradores, 2 carros pretos e tiros rasgando a noite. Marco e Dante revidaram, arrastaram Gabriel para dentro do carro e aceleraram pelas ruas vazias. Gabriel foi atingido por 2 balas, uma no ombro e outra que raspou suas costelas. Quando acordou no esconderijo, ele não pensou nos inimigos que o emboscaram,
Pensou em Sofia. Se ela estivesse com ele naquela noite, se estivesse sentada no carro com ele, e se uma bala a tivesse atingido em vez dele, ele não conseguia suportar terminar o pensamento. 3 dias depois, com os ferimentos ainda não totalmente curados, ele foi ao apartamento de Sofia. Quando ela abriu a porta e o viu com o braço enfaixado e o rosto pálido, chorou. Ela abraçou-o, perguntando o que tinha acontecido e por que ele não tinha ligado ou enviado uma mensagem durante os 3 dias em que esteve ausente. Gabriel abraçou-a e inspirou o perfume do cabelo dela. Ele sabia o que tinha de fazer. Sofia, disse ele, não posso continuar a fazer isto. Ela ergueu o rosto para ele, com os olhos cheios de preocupação. O que estás a dizer? O meu mundo é muito perigoso. Não posso proteger-te, não posso dar-te a vida que mereces. Não preciso que me protejas, só quero estar contigo. As coisas não estão bem. E se morreres por estares comigo? Perguntou Gabriel com a voz embargada. E se um dia eles te encontrarem e te usarem para me ameaçar? E se fores levada, torturada e morta só porque me amas? Sofia abanou a cabeça com lágrimas a escorrerem pelo rosto. O que estás a dizer? Não compreendo. Podemos superar qualquer coisa juntos. Não, Sofia, nem tudo. Gabriel segurou-lhe os ombros com as mãos e olhou-a profundamente nos olhos. Amo-te mais do que qualquer coisa neste mundo. Mas porque te amo, tenho de te deixar ir. Gabriel, por favor, não faças isto. Sofia implorou, agarrando-se ao casaco dele com força. Não quero mais ninguém, só te quero a ti. Bradley Hartwell pode dar-te uma boa vida. Uma vida segura e normal. Ele ama-te. Ele vai proteger-te de uma forma que eu não consigo. Eu não o amo. Com o tempo, aprenderás a amá-lo. Quando tiveres uma família, filhos e um futuro, esquecerás de mim. Gabriel soltou os ombros dela e deu um passo para trás. Cada passo que dava para longe dela era como uma faca a ser enfiada no seu próprio coração. Vive uma vida feliz, Sofia. É tudo o que eu quero. Ele virou-se e foi-se embora. Atrás dele, Sofia caiu no chão, soluçando. Ela chamou o nome dele e implorou que voltasse, mas ele não se virou porque sabia que se olhasse para ela mais uma vez, não conseguiria partir. 1 mês depois, Sofia aceitou o pedido de casamento de Bradley Hartwell. Ela achava que Gabriel não a queria mais. Talvez ele estivesse certo, pensou ela. Talvez ela devesse encontrar uma vida normal. Ela achava que Bradley, com seu sorriso caloroso e promessas doces, a faria feliz de uma forma que Gabriel nunca poderia. Ela estava errada, completamente errada. Gabriel, o homem que sacrificou seu amor para que ela ficasse segura, não tinha ideia de que acabara de empurrá-la para os braços do diabo. O casamento de Sofia e Bradley Hartwell foi o maior evento social do ano, com 400 convidados, todos eles entre as pessoas mais poderosas da cidade. 400 convidados, todos entre as pessoas mais poderosas da cidade. Havia um vestido de noiva feito sob medida em Paris, um anel de diamantes de 5 quilates e uma recepção realizada no hotel 5 estrelas mais luxuoso. Sofia estava no meio de toda aquela extravagância, sorrindo para os convidados, aceitando parabéns e bênçãos. Mas por dentro, sentia-se vazia. Ela não amava Bradley, ela amava Gabriel, mas ele a tinha deixado. Talvez o amor não fosse tudo, afinal. Talvez segurança, estabilidade e um futuro fossem o que ela precisava. Bradley prometeu dar-lhe todas essas coisas. Sofia não percebeu que todas as promessas que ele fez eram mentiras. Na noite de núpcias, eles voltaram para a grande propriedade da família Hartwell. Bradley fechou a porta do quarto e finalmente tirou a máscara que usara durante 2 anos enquanto cortejava Sofia. "Tire a roupa", disse ele com voz fria. Não era nada parecido com a gentileza que ele demonstrava antes. Sofia olhou para ele, confusa. "Bradley, estou exausta. Hoje foi um dia muito longo. Podemos não fazer isso?" "Tira a tua roupa", disse ele. Bradley deu um passo à frente, agarrou-lhe o queixo e apertou-o com força suficiente para causar dor. "Agora és minha mulher. Pertences-me. Fazes o que eu te mando." Sofia tentou afastar a mão dele. "Bradley, estás a magoar-me." A bofetada veio do nada. Foi tão forte que ela cambaleou e caiu no chão. A sua bochecha ardia. Os seus ouvidos zumbiam. Ela ficou ali deitada, atordoada e incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Bradley ficou em pé ao lado dela, olhando para baixo com olhos frios e azuis como o gelo.
Nunca me respondas, nunca me recuses, nunca me deixes zangado. Entendes? Sofia não respondeu. Ela ainda estava a tentar entender o que estava a acontecer. Quem era este homem? Este não era o Bradley que ela conhecia. Não era o homem que lhe tinha segurado a mão gentilmente, dito palavras doces e prometido amá-la para o resto da vida. Bradley se abaixou, agarrou o cabelo dela e forçou o rosto dela para cima. Eu perguntei se você entendeu, Dangry. Sim, sussurrou Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendi. Esse foi o começo do inferno. Nos dias que se seguiram, Sofia lentamente percebeu que tinha entrado numa gaiola dourada sem saída. Bradley controlava tudo. Ela nem sequer podia ter um perfume. Ele verificava as mensagens e chamadas do telemóvel dela todos os dias. Ele decidia o que ela podia vestir e o que podia comer. Ele até decidia a quantidade de comida que ela podia comer. Ele não a deixava trabalhar. A minha mulher não precisa de trabalhar como uma empregada, dizia ele. Ele obrigou-a a abandonar a escola. Para que serve um diploma? Tens-me a mim para cuidar de ti. Ele afastou-a de todos os seus amigos. Amigos da universidade. Ele proibiu-a de os ver. Rosa Martinez, que era como uma segunda mãe para ela. Ele dizia que ela era uma pessoa má e que não valia a pena preocupar-se com ela. Pouco a pouco, Sofia ficou completamente isolada do mundo exterior. Ela só tinha Bradley e a vasta e fria propriedade. Apenas dias longos e silenciosos e noites longas e assustadoras. A violência não parou com a bofetada na noite de núpcias. Bradley batia nela se a comida não fosse do agrado dele. Batia nela quando ela não sorria o suficiente na frente dos amigos dele. Batia nela quando ela acidentalmente mencionava o passado. Batia nela quando bebia, quando estava estressado com o trabalho e quando simplesmente queria bater. Mas a parte mais dolorosa não eram os hematomas no corpo dela. O mais doloroso era o que ele dizia. Achas que alguém iria querer amar-te? És uma órfã sem mãe nem pai, criada num orfanato, sem parentes nem dinheiro. Devias estar grata por eu ter casado contigo. Achas-te tão bonita? Olha para ti, és feia, estúpida e inútil. Sem mim, estarias a apodrecer algures na rua. Achavas que o Gabriel Russo te amava? Ele apenas brincou contigo e depois descartou-te. Eu casei-me contigo. Devias estar grata. Lembra-te disso. Dia após dia, Sofia começou a acreditar nessas palavras. Começou a pensar que talvez fosse realmente inútil. Talvez não merecesse ser amada, afinal. Talvez devesse estar grata por Bradley estar disposto a ficar com ela. A gaiola dourada fechou-se e Sofia não conseguia mais ver uma saída. 9 anos, 385 dias. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência. No primeiro ano, Sofia ainda chorava. Ela chorava depois de cada surra. Ela chorava no banheiro quando Bradley dormia, como se nada tivesse acontecido. Todas as noites, ela chorava silenciosamente no travesseiro para que ninguém ouvisse. Ela ainda tinha esperança. Ela esperava que Bradley mudasse. Esperava que as coisas melhorassem. Ela esperava que alguém viesse salvá-la. No segundo ano, Sofia parou de chorar. Ela aprendeu a ler o humor de Bradley pelo som dos seus passos. Passos pesados significavam que ele estava zangado e ela tinha de se esconder num quarto. Passos leves significavam que ele estava de bom humor e ela podia relaxar por uma noite. Aprendeu a ler os seus olhos, a esquivar-se quando ele levantava a mão e a encolher-se para proteger as partes mais importantes do seu corpo quando ele a batia. No terceiro ano, Sofia tentou fugir. Esperou pelo dia em que Bradley fosse viajar em negócios. Ela pegou o dinheiro que ele havia esquecido no bolso do casaco e correu para a estação de comboios. Comprou um bilhete para qualquer lugar, desde que fosse longe dessa cidade. 12 horas depois, 2 homens de fato preto encontraram-na num motel barato a 300 milhas de distância. Eles trouxeram-na de volta. Bradley estava à sua espera em casa. Naquela noite, ele bateu-lhe com tanta força que ela acabou no hospital. Ela tinha 2 costelas partidas, hematomas por todo o corpo e uma concussão leve. O médico perguntou o que tinha acontecido. Bradley disse que ela tinha caído das escadas. O médico não fez mais perguntas. Sofia percebeu então que ninguém iria ajudá-la. Ninguém se atrevia a tocar em Bradley Hartwell. No seu 4º ano, Sofia descobriu o segredo de Catherine. Uma noite, quando Bradley estava bêbado e tinha adormecido, Sofia entrou no escritório dele para procurar dinheiro.
Não encontrou dinheiro, mas encontrou uma caixa velha com documentos escondida dentro de uma gaveta trancada. Dentro estava a certidão de óbito de Catherine Hartwell, a primeira esposa de Bradley, que as pessoas diziam ter se afogado na banheira 10 anos antes, era Catherine. Havia também fotografias de Catherine com os mesmos hematomas que Sophia tinha agora. Havia também uma carta que Catherine tinha começado a escrever, mas nunca terminou. A sua caligrafia estava trêmula, e ela dizia que tinha medo que Bradley a matasse. Sophia terminou de ler, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia segurar o papel. Ela percebeu que não seria a última pessoa que Bradley destruiria. Se não tivesse cuidado, acabaria como Catherine. Naquele primeiro ano de inferno, ela sentiu esperança. Pensou que talvez o bebê o mudasse. Talvez tornar-se pai o tornasse uma pessoa melhor. Talvez a criança fosse a razão para ele parar de bater nela. Emma nasceu num dia de primavera. Era pequena e perfeita, com olhos grandes como os da mãe. Sophia segurou-a nos braços e chorou de felicidade. Ela jurou proteger a sua filha a qualquer custo. Ela daria a ela a boa vida que a própria Sophia nunca teve. Mas Bradley não mudou. Na verdade, ele só piorou. Ele tinha ciúmes da atenção que ela dava a Emma. Ele ficava furioso toda vez que ela chorava e o impedia de dormir. Ele batia em Sophia com mais frequência, com mais força e crueldade. No sexto e sétimo anos, a escuridão ficou mais densa e pesada. Bradley começou a voltar-se para Emma. No início eram apenas gritos, depois beliscões nas orelhas e palmadas fortes. Depois vieram os tapas quando Emma entornava leite e os pontapés quando ela corria e o irritava. Sophia fez tudo o que podia para proteger a sua filha. Ela levava as pancadas destinadas a Emma. Ela ensinou Emma a ficar quieta e ser obediente, e a esconder-se no quarto quando o pai chegava a casa. Todas as noites, ela abraçava Emma, cantando canções de ninar com voz rouca e dizendo: "A mamãe ama você. A mamãe vai te proteger. Tudo vai ficar bem." Mas Sophia sabia que nem tudo ficaria bem. Ela sabia que um dia Bradley bateria mais forte em Emma, que um dia ele mataria as duas. Ela precisava encontrar uma saída. Mas como? Ela não tinha dinheiro, nem família, nem ninguém a quem pedir ajuda. A polícia era amiga de Bradley. Os tribunais também eram amigos de Bradley. Parecia que toda a cidade pertencia a Bradley. Sophia estava presa e tudo o que podia fazer era rezar por um milagre antes que fosse tarde demais. Aquela noite fatídica começou como tantas outras na propriedade Hartwell. Bradley chegou à casa tarde. O cheiro a álcool impregnava-lhe a roupa. O seu rosto estava vermelho de raiva. Ele acabara de perder um caso importante. Tendo sido humilhado na frente dos seus colegas, precisava de alguém em quem descarregar a sua raiva. Sophia estava habituada a isso. Ela fez sinal para Emma subir as escadas. "Tranque a porta. Não saia. Não importa o que ouvir." Emma obedeceu, abraçando o seu coelho de pelúcia enquanto subia as escadas. Ela sabia quando o pai estava perigoso. Ela tinha aprendido isso muito antes mesmo de aprender a ler. Bradley começou a gritar com Sophia. Por que o arroz estava frio? Por que a casa estava uma bagunça? Por que ela não sabia ser uma boa esposa? Sophia ficou parada, com a cabeça baixa, sem responder nada. Ela sabia que responder apenas pioraria as coisas. O primeiro soco acertou o seu estômago. Sophia se curvou, forçando-se a não gritar. O segundo golpe foi um pontapé na sua perna. Ela caiu no chão. Bradley agarrou-lhe o cabelo, puxou-a para cima e deu-lhe vários estalos na cara. "Lixo inútil", disse ele. "Para que é que casei contigo?" Entretanto, lá em cima, Emma tinha se enrolado na cama com as mãos sobre os ouvidos, tentando não ouvir a mãe a ser espancada. Mas ela não aguentava mais. 8 anos. 8 anos a ver a mãe a ser torturada. 8 anos a viver com medo. 8 anos a rezar para que alguém viesse salvá-las. Ninguém jamais veio. Mas Emma lembrou-se de um número de telefone. Era o número da enfermeira Rose, aquele que a mãe lhe dissera para ligar se alguma coisa acontecesse. Sophia a fez memorizá-lo quando ela tinha 6 anos, sussurrando os dígitos como uma oração secreta todas as noites, até que Emma nunca mais os esquecesse. Emma pegou o velho telefone que a mãe escondera debaixo da cama e discou com as mãos trêmulas. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, e então a porta do quarto se abriu. Bradley estava ali com os olhos vermelhos e o rosto contorcido de raiva. "Para quem você está a ligar?" Emma nem teve tempo de responder. Ele se lançou para a frente, arrancou o telefone das mãos dela e o jogou contra a parede, quebrando-o.
Então ele a agarrou pelo pescoço e a levantou do chão. Você ousa ligar para alguém? Ousa trair o seu pai? Sua pirralha ingrata. Emma tentou soltar-se, mas não conseguiu. Não conseguia respirar. O rosto ficou vermelho vivo, depois começou a ficar roxo. As pernas chutavam descontroladamente no ar e a boca ficava aberta como um peixe fora d'água. Solte-a, Bradley! Solte-a! Sofia subiu as escadas correndo, o rosto ainda manchado de sangue devido à surra que levara lá embaixo. Ela se chocou contra Bradley e usou toda a sua força para tirar a mão dele do pescoço da filha. Bradley soltou Emma e então se virou para Sofia. Como ousa me bater? Ele rugiu, empurrando-a com força. Ela tropeçou para trás, seu pé prendeu em um degrau e ela caiu. Ela rolou escada abaixo, batendo na parede e no corrimão, até parar imóvel no chão. Seu braço estava dobrado em um ângulo anormal. O sangue escorria da testa pelo rosto. Ela não se mexia. Emma gritou, desceu as escadas a correr e ajoelhou-se ao lado da mãe. Mãe, mãe, acorda! Mãe, e... Sofia não respondeu. Os olhos estavam bem fechados. O peito subia e descia quase imperceptivelmente. Bradley estava no topo das escadas. O rosto estava pálido. Percebeu que tinha ido longe demais. Se Sofia morresse, ele estaria em apuros. Não importava quantos contactos tivesse, forçou-se. Um cadáver continuava a ser um cadáver. Ele pegou no telemóvel e chamou uma ambulância. Depois, forçou-se a acalmar e planeou a sua história. A minha mulher caiu das escadas. A criança correu atrás dela e também caiu. Foi apenas um acidente. No St. Mary's Hospital, Rosa Martinez estava a trabalhar no turno da noite. Ela recebeu um alerta sobre uma admissão de emergência e saiu para encontrar a ambulância. Quando a maca foi empurrada para dentro, Rosa olhou para o rosto machucado da paciente e sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado no punho de alguém. Era Sofia, a órfã que ela cuidava desde os 5 anos de idade, a menina que ela amava como se fosse sua própria filha. Ela estava deitada ali com um braço quebrado, costelas fraturadas e o rosto tão inchado que estava quase irreconhecível. Ao lado dela estava uma menina de 8 anos com hematomas em forma de dedos ao redor do pescoço. Rosa olhou para Bradley Hartwell enquanto ele explicava as coisas ao médico. Havia um sorriso falso nos seus lábios e a sua voz era suave como óleo. Ela sabia que era mentira. Sabia que tinha sido ele quem tinha feito aquilo. Também sabia que se Sofia saísse do hospital naquela noite, não viveria para ver a manhã seguinte. Rosa tinha de fazer alguma coisa. Mas não tinha poder, nem dinheiro, nem contactos. Era apenas uma enfermeira idosa a quem ninguém dava ouvidos. Então lembrou-se de alguém. O homem que tinha vindo ao orfanato há 10 anos. O homem que tinha olhado para Sofia de uma forma que Rosa nunca tinha visto ninguém olhar para ninguém. O homem a quem toda a cidade se curvava. Gabriel Russo. Rosa pegou no telemóvel e encontrou o contacto que mantinha guardado há 10 anos. O número que nunca se atreveu a ligar. Esta noite, ligaria por Sofia e Emma, porque não havia outra escolha. A cobertura de Gabriel ficava no último andar de um prédio no centro da cidade. Havia segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, com câmaras por toda parte e guardas posicionados em todos os andares. Ninguém podia entrar sem a permissão de Gabriel. Quando as portas do elevador se abriram, Sofia olhou ao redor do enorme apartamento, que era elegante e luxuoso, mas não frio. Os móveis eram em tons quentes, a iluminação suave e delicada, e enormes janelas de vidro davam vista para a cidade cintilante abaixo. Não tinha nada a ver com a mansão Hartwell, onde tudo era perfeito, mas gelado, e cada canto de cada parede carregava a memória de espancamentos e lágrimas. O médico particular de Gabriel já estava à espera. Era um homem de meia-idade com mãos gentis e olhos que não faziam muitas perguntas. Ele examinou cuidadosamente os ferimentos de Sofia, enfaixou corretamente o braço partido, tratou o corte na testa e deu-lhe analgésicos. Emma ficou ao lado da mãe o tempo todo, segurando a mão dela e recusando-se a soltá-la por um segundo sequer. Quando o médico saiu, uma mulher de meia-idade apareceu. Marco apresentou-a como Teresa, a governanta que trabalhava para Gabriel há mais de 15 anos. Ela olhou para Emma com uma expressão triste e perguntou suavemente se ela queria comer alguma coisa. Emma abanou a cabeça,
ainda recusando-se a deixar a mãe. Sofia teve de conversar com ela por um longo tempo, persuadindo-a gentilmente. Antes de Emma finalmente concordar em ir com Teresa para se lavar e trocar de roupa, ela vestia um pijama macio e grande, que cheirava a limpo e doce. Teresa preparou uma tigela de mingau quente e sentou-se ao lado dela, observando-a comer uma colherada de cada vez. Emma comeu metade da tigela antes de conseguir engolir mais. Ela correu de volta para o quarto onde Sofia estava deitada, subiu na cama e se aconchegou ao lado da mãe como um gatinho. Sofia abraçou a filha, acariciou-lhe o cabelo e cantou baixinho a canção de embalar que cantava todas as noites. Em pouco tempo, Emma adormeceu, desfrutando da sua primeira noite sem pesadelos em anos. Gabriel ficou parado na porta, em silêncio, observando as duas. O seu coração apertou quando viu Sofia, tão magra e pálida, com o rosto machucado, deitada ali com aquela criança pequena nos braços. 10 anos. 10 anos ele pensou que ela era feliz. 10 anos ele tentou esquecê-la. 10 anos ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa ao deixá-la ir. Ele estava errado. Ele estava tão errado que não conseguia se perdoar. Sofia ergueu os olhos e viu Gabriel parado ali. Os seus olhares se encontraram em silêncio. Tantos anos separados, tanto sofrimento, tanta coisa por dizer. Tudo se juntou naquele único momento. Desculpa, disse ela. Sofia falou primeiro com a voz embargada. Fiz a escolha errada. Deixei-te por ele. Não o amo. Gabriel entrou no quarto e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Não peças desculpa. Não fizeste nada de errado. A culpa é minha. Eu afastei-te. Achei que deixar-te ir te protegeria. Mas eu estava errado. Empurrei-te para as mãos do diabo sem nem perceber. As lágrimas de Sofia escorreram. Tu não sabias. Ninguém sabia. O Bradley é bom a esconder isso, mesmo na frente de todos. Ele é o marido perfeito. Só eu e a Emma sabemos como ele realmente é. Por que não vieste à minha procura? Por que não vieste à minha procura? Perguntou Gabriel, com dor evidente na voz. Por que não me ligaste? Eu teria vindo imediatamente, eu teria te tirado de lá. Não me atrevi, sussurrou Sofia. Tinha medo que já não te importasses comigo. Tinha medo que recusasses. E tinha medo que, se o Bradley descobrisse que eu tinha contactado contigo, ele me matasse a mim e a Emma. Gabriel baixou a cabeça, cerrando os punhos. Se eu não tivesse deixado a Sofia ir há 10 anos, se tivesse encontrado uma maneira de protegê-la e mantê-la ao meu lado, se não tivesse sido tão covarde e desistido do meu amor por medo de que ela se magoasse, ela não teria passado por 7 anos de inferno. Sinto muito, disse Gabriel com a voz rouca. Sinto muito por não ter estado ao teu lado. Desculpa por ter te deixado sozinha. A partir de agora, não deixarei ninguém magoar-te novamente. Prometo. Sofia olhou para ele. As lágrimas ainda caíam, mas nos seus olhos algo brilhava. Era algo que ela pensava ter perdido há muito tempo. Esperança. Na manhã seguinte, enquanto Sofia e Emma ainda dormiam, Gabriel realizou uma reunião de emergência no seu escritório. Marco, Léo e Dante estavam todos lá. Ninguém perguntou por que tinham sido convocados às 6 da manhã. Sabiam que quando Gabriel tinha aquela expressão, era assunto sério. Ele ficou junto à janela, olhando para a cidade que acordava lentamente sob o nascer do sol. Quando falou, a sua voz era fria. Quero saber tudo sobre Bradley Hartwell, desde o dia em que nasceu até agora. Todos os segredos, todos os pecados. Tudo o que ele tentou esconder. Não há limites de tempo ou recursos. Leo acenou com a cabeça. Ele era o especialista em informações do grupo. Era o tipo de homem que conseguia encontrar coisas que nem mesmo o FBI conseguia. Vou começar agora mesmo, chefe. 48 horas depois. Léo voltou com uma pilha grossa de arquivos e o rosto pálido. Tudo o que está na secretária do Gabriel, disse ele com a voz embargada ao relatar. Chefe, o que descobri é pior do que eu imaginava. Gabriel abriu o primeiro ficheiro. Os registros médicos de Sophia Mitchell Hartwell. 23 internações hospitalares ao longo de 7 anos. Ela tinha sofrido fraturas nas costelas, contusões em todo o corpo, traumatismo craniano, fratura no braço, entorse no tornozelo e laceração no couro cabeludo. Todas as vezes, foi registrado como acidente. Ela tinha caído das escadas, escorregado na casa de banho, batido numa porta e se envolvido num pequeno acidente de carro. Razões ridículas que ninguém se preocupou em questionar.
A paciente era a esposa de Bradley Hartwell. Gabriel cerrou os dentes enquanto lutava contra a raiva que fervilhava dentro dele. 23 vezes. 23 vezes Sofia tinha sido espancada com tanta violência que precisou de tratamento hospitalar, e ninguém fez nada. Leo continuou. A mais, chefe, encontrei informações sobre Catherine Hartwell, a primeira esposa de Bradley. Ela morreu há 10 anos num incidente oficialmente considerado um acidente de afogamento na banheira. Mas eu investiguei mais a fundo e encontrei irregularidades. Ele abriu o segundo arquivo. Catherine foi internada no hospital 15 vezes nos 4 anos em que foi casada com Bradley. O padrão era o mesmo, com explicações absurdas sobre acidentes, e ela morreu exatamente uma semana depois de Bradley ter feito um seguro de vida de uns $3 milhões para ela. Gabriel olhou para cima, o seu olhar tornando-se afiado como uma lâmina. Seguro de vida? Sim. E a chefe Sofia também tem uma apólice de seguro de vida. $5 milhões. Bradley comprou-a logo após se casarem. Ele é o único beneficiário. A sala ficou em silêncio sepulcral. Gabriel compreendeu imediatamente o significado daqueles números. Bradley não era apenas um agressor, era um assassino. Ele tinha matado Catherine e disfarçado como um acidente. Ele planeava fazer o mesmo com a Sofia. Há mais alguma coisa? Perguntou Gabriel, com uma voz assustadoramente calma. Há alguém que quer conhecê-lo, chefe? Ela entrou em contato comigo esta manhã e disse que tinha informações importantes sobre Bradley Hartwell. Ela é uma detetive da polícia. Marco franziu a testa. Uma polícia? Por que confiaríamos numa agente da polícia? Ela é diferente. Léo disse que os superiores dela a pressionaram para encerrar o caso envolvendo Catherine há 10 anos e que ela quase perdeu o emprego por se recusar a ceder. Ela guardou as provas por 10 anos, esperando pela sua oportunidade. Gabriel pensou por um momento, depois acenou com a cabeça. Traga-a aqui. 10 minutos depois, a detetive Amanda Cole entrou no escritório de Gabriel. Tinha cerca de 38 anos, cabelo curto e preto e olhos perspicazes e firmes. Não parecia assustada, apesar de estar diante do chefe da máfia mais famoso da cidade, o Sr. Russo. Acenou com a cabeça em saudação. Sou Amanda Cole. Há 10 anos fui a detetive que investigou a morte de Catherine Hartwell. E o que descobriu? Perguntou Gabriel sem rodeios. Amanda abriu a pasta de couro que trouxera consigo e tirou uma caixa velha com documentos. O diário de Catherine, respondeu ela. Ela escreveu tudo. Cada agressão, cada ameaça, cada vez que implorou por ajuda e ninguém a ouviu. Nas últimas anotações, ela escreveu que se algo lhe acontecesse, deveriam procurar Bradley. Amanda colocou também uma pen USB na secretária. Ela continha imagens da câmara de segurança do hotel na noite em que Catherine morreu. Mostrava Bradley a entrar na casa de banho dela e a sair 20 minutos depois. Quando ele saiu, Catherine estava morta. Por que guardaste isto durante 10 anos e não fizeste nada? Perguntou Gabriel. Amanda deu um sorriso amargo. Achas que não tentei? Levei as provas aos meus superiores. Chamaram-me a um escritório e disseram-me que os Hartwell eram amigos do chefe da polícia. Disseram que eu devia saber melhor. O caso foi encerrado. Fui transferida. Quase fui despedida. Ela encontrou o olhar de Gabriel. Guardei estas provas porque sabia que um dia surgiria uma oportunidade. Quando soube que tinha levado Sophia Hartwell do hospital na noite anterior, soube que tinha chegado a hora. Soube que aquele dia tinha chegado. Gabriel acenou com a cabeça. Pela primeira vez havia um lampejo de respeito nos seus olhos por esta mulher. Temos o mesmo inimigo, detetive Cole. Você quer justiça para Catherine. Eu quero proteger Sofia e Emma. Parece que devemos trabalhar juntos. A investigação aprofundou-se nos dias seguintes. Leah trabalhou incansavelmente, descobrindo todos os recantos obscuros da vida de Bradley Hartwell. O que ele descobriu deixou Gabriel e Amanda Cole atordoados. Bradley não agia sozinho. Ele tinha toda uma rede de pessoas a protegê-lo, dispostas a encobrir todos os crimes que ele cometia. Um deles era o juiz Richard Morrison, que havia lidado com todos os assuntos legais relacionados à família Hartwell nos últimos 20 anos. Foi ele quem indeferiu o único pedido de divórcio que Sofia tentou apresentar 4 anos antes, declarando que ela não era mentalmente competente para tomar decisões por si mesma. Depois, havia o chefe de polícia Frank Davis, amigo íntimo de Bradley,
com quem jogava golfe todos os fins de semana. Foi ele quem ordenou que todas as investigações relacionadas a Catherine fossem encerradas. Ele garantiu que nenhuma denúncia de violência doméstica feita por hospitais fosse levada adiante. O Dr. Michael Stevens era o chefe do pronto-socorro de 3 dos maiores hospitais da cidade. Ele assinou todos os 23 laudos médicos falsificados de Sofia, documentando todos os ferimentos como acidentes e nunca questionando aqueles que não poderiam ter sido causados por uma queda da escada. Jonathan Pierce é um advogado que geria todos os assuntos jurídicos e financeiros de Bradley, incluindo a contratação de apólices de seguro de vida e ajudando-o a esconder bens. Por fim, havia Margaret Hartwell, a mãe de Bradley. Ela sabia de tudo. Sabia que o seu filho batia na esposa. Sabia que ele poderia ter matado Catherine, mas permaneceu em silêncio, encobriu-o e ajudou a limpar sempre que as coisas iam longe demais. Gabriel olhou para os 5 nomes na lista à sua frente, com os olhos gelados. Não se tratava apenas de um agressor agindo sozinho. Era um sistema podre, um círculo de pessoas que se protegiam mutuamente e permitiam que homens como Bradley Hartwell torturassem e matassem impunemente. "O que vamos fazer com eles, chefe?" perguntou Marco. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Há 10 anos, ele teria lidado com eles da mesma forma que com o submundo. Teria sido rápido e implacável, e ninguém jamais saberia. Mas Sofia e Emma o mudaram. Ele não queria administrar a justiça em segredo. Ele queria que o mundo inteiro visse essas pessoas como elas realmente eram. "Prepare 5 envelopes", disse Gabriel. "Cada um contém provas dos crimes de cada pessoa da lista, juntamente com uma mensagem. Eles têm 48 horas para confessar ao FBI. Após esse prazo, tudo será enviado à imprensa e exposto a toda a cidade." 2 dias depois, os 5 envelopes foram enviados e o efeito dominó começou. O Dr. Michael Stevens foi o primeiro a cair. Ele recebeu o seu envelope às 8 horas. Ao meio-dia daquele dia, ele estava sentado num escritório do FBI com o seu advogado particular. Ele confessou tudo: os relatórios médicos falsificados e o dinheiro que Bradley lhe pagava cada vez que Sofia era internada. Ele admitiu saber que a morte de Catherine não tinha sido um acidente, mas mesmo assim assinou o relatório. Ele até nomeou o chefe de polícia Davis como a pessoa que o contactava sempre que algo precisava ser encobrido. O testemunho de Stevens deixou Frank Davis em pânico. O chefe de polícia tentou entrar em contato com Bradley, mas não conseguiu. Tentou ligar para o juiz Morrison, mas não obteve resposta. Finalmente, 24 horas após Stevens se entregar, Davis entrou no escritório do FBI, carregando uma caixa com todos os documentos que havia escondido durante 10 anos. Davis entrou no escritório do FBI, carregando uma caixa com todos os documentos que havia escondido durante 10 anos. O juiz Richard Morrison não optou por se entregar. Quando recebeu o envelope, soube que a sua vida tinha acabado. A sua reputação, a sua carreira e a sua família iriam desaparecer. Não conseguia suportar essa ideia. Na manhã do 3º dia, encontraram-no no seu escritório. Havia uma bala na sua cabeça e uma carta de suicídio a admitir todos os seus pecados. O advogado Jonathan Pierce tentou fugir. Reservou um voo para o México, comprou um passaporte falso e esvaziou todas as suas contas secretas, mas nunca chegou a embarcar no avião. O FBI estava à sua espera no aeroporto e prendeu-o mesmo à porta de embarque. Entretanto, Margaret Hartwell sentava-se trêmula na mansão da família, enquanto lia e relia as provas no seu envelope. Sabia que não havia fuga possível. Quando o FBI chegou, ela abriu a porta, com o rosto branco como uma folha de papel, e sussurrou: "Vou contar tudo o que sei." Em 72 horas, toda a rede que protegia Bradley Hartwell desmoronou-se. E Bradley, o homem no topo de tudo, de repente percebeu que estava completamente sozinho. Enquanto a rede de Bradley desmoronava-se fora da cobertura, outro relacionamento estava lentamente a formar-se dentro dela. No início, Emma tinha muito medo de Gabriel. Ela tinha medo de todos os homens. 8 anos com Bradley lhe ensinaram que homens significavam dor, gritos e espancamentos repentinos. Mas Gabriel não era como nenhum homem que ela já conhecera. Ele nunca levantava a voz, nunca a ameaçava e nunca olhava para ela com raiva. Ele falava com ela com uma voz gentil, sempre pedia a opinião dela,
antes de fazer qualquer coisa e mantinha uma distância respeitosa, só tocando-a se ela permitisse. Na terceira noite na cobertura, Emma acordou de um pesadelo. Ela sonhou que Bradley os tinha encontrado, arrastado-a para longe e espancado a sua mãe até a morte bem na sua frente. Ela gritou e chorou, chutando violentamente a cama. Sofia estava a dormir devido aos analgésicos e não ouviu a sua filha, mas Gabriel ouviu. Ele entrou no quarto e encontrou Emma encolhida no canto da cama, com o rosto molhado de lágrimas e o corpo todo a tremer. Ele não se aproximou imediatamente. Em vez disso, sentou-se na cadeira perto da porta, a quase 3 metros de distância, e falou suavemente. Emma, agora estás segura. Ninguém pode magoar-te aqui. Emma olhou para ele, os olhos ainda assustados. Sonhei com o pai. Ele encontrou-nos. Ninguém vai encontrar-te, disse Gabriel com calma e confiança. Prometo que vou proteger-te a ti e a tua mãe. Ninguém se vai aproximar de vocês, a menos que eu permita. Emma ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse a pensar se podia confiar nele. Então, ela sussurrou. Podes ficar aqui sentado até eu adormecer novamente? Gabriel acenou com a cabeça e sentou-se na cadeira perto da porta, sem se mexer, até Emma adormecer novamente. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ele ainda estava lá. Ele tinha ficado sentado ali a noite toda. A partir daquela noite, as coisas começaram a mudar. Emma já não se assustava sempre que Gabriel entrava no quarto. Ela começou a olhar para ele e a observá-lo, como se estivesse a tentar entender quem era realmente aquele homem. Numa tarde, Gabriel estava no seu escritório a estudar um tabuleiro de xadrez. Quando Emma entrou na ponta dos pés, ficou parada na porta, olhando com curiosidade para as peças. Queres aprender? Perguntou Gabriel. Emma acenou com a cabeça. Então Gabriel começou a ensiná-la. Ele explicou pacientemente a função de cada peça e como atacar e defender. Emma aprendeu rapidamente. Ela era inteligente e perspicaz. Só que nunca ninguém tinha dedicado tempo para lhe ensinar nada antes. Na semana seguinte, Gabriel levou-a a uma livraria. Era a primeira vez que ela entrava numa livraria de verdade. Era também a primeira vez que ela tinha permissão para escolher qualquer livro que quisesse. Ela caminhou ao longo das prateleiras, com os olhos brilhantes e as mãos trêmulas, tocando cada capa como se fosse um tesouro. Ela escolheu 3 livros. Um livro de contos de fadas, um livro sobre animais e um guia de desenho. Gabriel comprou todos sem verificar o preço. No caminho para casa, Emma segurou a mão dele. Era a primeira vez que ela o tocava por vontade própria. Gabriel sentiu como se alguém tivesse apertado o seu coração com a mão. Uma semana depois, Emma deu-lhe um desenho. Ela tinha usado lápis de cor em papel branco. As linhas rabiscadas eram típicas de uma criança de 8 anos. O desenho mostrava 3 pessoas. Uma mulher de cabelo castanho, uma menina segurando um coelho, e um homem grande em pé na frente delas com o braço levantado, como se fosse protegê-las. Do outro lado havia uma figura negra com olhos vermelhos, como um monstro de um livro de contos de fadas. Este és tu, disse Emma, apontando para o homem grande. Tu proteges-me e amamando o monstro. Gabriel segurou o desenho e, pela primeira vez em muitos anos, lágrimas vieram aos seus olhos. Ele dobrou cuidadosamente o papel e colocou-o na carteira, bem ao lado do coração. Vou guardá-lo para sempre, disse ele, com a voz embargada. Emma sorriu. Era o seu primeiro sorriso desde a noite no hospital. Sofia também estava lentamente a voltar à vida, à sua maneira. Nos primeiros dias na cobertura, ela mal conseguia comer. 7 anos com Bradley a ensinaram a controlar-se a cada garfada. A treinaram a pedir permissão antes de tocar na comida. A treinaram a sentir-se culpada cada vez que engolia alguma coisa. Teresa cozinhava pacientemente refeições simples e delicadas. Não forçava Sofia a comer. Em vez disso, simplesmente colocava o prato à sua frente e dizia: come o quanto quiseres. Ninguém aqui está a julgar-te. Pouco a pouco, Sofia começou a comer novamente. Ela progrediu de algumas colheradas de mingau para meia tigela de arroz e, finalmente, para uma refeição completa. A cor voltou lentamente às suas bochechas. Os seus olhos não estavam tão vazios como nos primeiros dias. Gabriel trouxe uma terapeuta para se encontrar com Sofia todos os dias. Evelyn Harper era uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e uma voz calorosa que trabalhava com sobreviventes de violência doméstica há 20 anos. Ela não pressionava Sofia a falar, simplesmente sentava-se ali, ouvia,
acenava com a cabeça e às vezes, ou até às vezes fazia perguntas gentis. Durante as sessões iniciais de terapia, Sofia chorava mais do que falava. Chorava pelas agressões, chorava pelos insultos, chorava pela noite em que ficou deitada no chão, com dor e sozinha, convencida de que ninguém no mundo se importava com ela. Chorava pelos anos em que se perdeu, por ter esquecido quem era, o que sonhava e a pessoa que era antes de Bradley Hartwell. Pouco a pouco, sessão após sessão, Sofia começou a lembrar-se. Lembrou-se de que um dia sonhou em ser enfermeira para poder ajudar as pessoas. Lembrou-se de que outrora adorava ler e cozinhar. Lembrou-se de ter um riso alegre e olhos cheios de esperança. Lembrou-se de que outrora fora uma mulher forte, não a pálida sombra em que Bradley a transformara. Passar tempo com Gabriel ajudou-a a curar-se de uma forma diferente. Não falavam muito. Às vezes, simplesmente sentavam-se juntos na varanda e observavam a cidade à noite. Cada um perdido nos seus próprios pensamentos. O silêncio entre eles não era pesado nem desconfortável. Era acolhedor e seguro. Era como se não precisassem de palavras para se entenderem. Uma noite, Sofia perguntou a Gabriel sobre os últimos 10 anos. Ele contou-lhe, com voz baixa e firme, sobre o império que construíra, os inimigos que derrotara e as noites em que ficara acordado, sentindo a sua falta, mas sem nunca se atrever a procurá-la porque achava que ela era feliz. Sofia contou a Gabriel sobre o seu inferno, as agressões, as idas ao hospital, as noites em que segurava Emma, chorando silenciosamente e rezando para que alguém viesse salvá-las. As vezes em que pensou na morte como uma fuga, mas não se atreveu a morrer porque ainda tinha Emma. Conversaram sobre o passado, as escolhas erradas que fizeram e as coisas que gostariam de ter feito de forma diferente. Também conversaram sobre o futuro. O que vais fazer depois de tudo isto acabar? Perguntou Gabriel. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Então ela falou com uma voz inesperadamente firme. Não quero mais fugir. Passei a vida inteira fugindo. Fugindo de ser órfã, fugindo de Bradley, fugindo de mim mesma. Estou tão cansada. Ela virou-se para olhar para Gabriel. Pela primeira vez em muito tempo, havia fogo nos seus olhos. Quero enfrentá-lo. Quero estar no tribunal, olhar nos olhos dele e contar ao mundo inteiro o que ele fez. Quero justiça para mim, para a Emma e para a Catherine, a mulher que morreu e por quem ninguém jamais lutou. Quando percebeu o que ela queria dizer, Gabriel olhou para ela, com surpresa e admiração nos olhos. Esta não era a Sofia fraca e aterrorizada que ele carregara para fora do hospital 2 semanas antes. Esta era a Sofia a voltar à vida, a reencontrar-se e a renascer das cinzas de 7 anos de inferno. Tenha certeza? Perguntou ele. Esse caminho vai ser difícil. Terá de contar tudo. Terá de reviver todas as memórias dolorosas. Terá de enfrentá-lo no tribunal. Eu sei. Sofia acenou com a cabeça. Mas já não tenho medo. Vivi com medo durante 7 anos. Está na hora de deixar de ter medo e começar a lutar. Bradley Hartwell não era o tipo de homem que ficava parado à espera da morte. Quando a sua rede de proteção ruiu e um aliado após outro o traiu ou foi preso, ele soube que tinha de agir. Ele escolheu fazer o que fazia de melhor: manipular a opinião pública. Uma semana após a noite no hospital, Bradley deu uma conferência de imprensa no maior hotel 5 estrelas da cidade. Ele ficou diante de dezenas de câmaras, com os olhos vermelhos e a voz embargada, atuando de forma impecável como um ator profissional. A minha esposa e a minha filha foram sequestradas por Gabriel Russo, um notório chefe do crime. Sofia está a ser manipulada psicologicamente e mantida contra a sua vontade. A minha filha Emma tem apenas 8 anos. Ela vive com medo todos os dias. Imploro às autoridades que salvem a minha família. Apelo também ao público para ajudar um pai desesperado a procurar a sua esposa e filha. Ele chorou para as câmaras. Chorou como se o seu coração estivesse partido. Chorou como se fosse a vítima, não o agressor. A imprensa aglomerou-se como lobos que tinham cheirado sangue. A notícia do sequestro da esposa e da filha de um advogado da alta sociedade por um chefe da máfia espalhou-se como fogo. Os jornais publicaram a fotografia perturbada de Bradley ao lado de fotos do seu casamento com Sofia. Os canais de notícias transmitiram segmentos sobre Gabriel Russo, listando rumores de atividades criminosas e retratando-o como um vilão.
Ninguém mencionou as 23 visitas de Sofia ao hospital. Nem mencionaram as contusões no pescoço de Emma. Nem mencionaram Catherine e a sua misteriosa morte. Bradley subornou as pessoas de quem precisava e silenciou o resto. A pressão pública aumentou. O telefone de Gabriel tocava sem parar. Os parceiros de negócios ficaram nervosos. Os seus investimentos legítimos estavam ameaçados. Até mesmo alguns dos homens da sua organização criminosa começaram a sussurrar que ele não deveria se envolver nos assuntos familiares de outro homem. Então, no prédio de Gabriel, o advogado de Bradley apareceu com uma ordem judicial assinada por um juiz recém-nomeado. Ela exigia que Gabriel devolvesse Sofia e Emma a Bradley em 24 horas, ou enfrentaria um processo por sequestro e detenção ilegal. Marco pegou na ordem, leu-a uma vez e entregou-a a Gabriel com uma expressão preocupada. Chefe, eles estão a jogar sujo. Este juiz sabia que ele não estava na nossa lista. Gabriel olhou para o papel com o maxilar cerrado. Ele sabia que Bradley estava a tentar encurralá-lo. Se ele obedecesse, Sofia e Emma seriam enviadas de volta para o inferno. Se recusasse, tornar-se-ia um criminoso aos olhos da lei, e Bradley teria ainda mais munições para o atacar. Sofia sabia o que estava a acontecer. Ela tinha lido as notícias, ouvido os telefones a tocar sem parar e visto a tensão no rosto de Gabriel, mesmo quando ele tentava escondê-la. Naquela noite, ela encontrou Gabriel no seu escritório. Eu vou, disse ela com a voz trêmula mais firme. Eu vou lá fora e digo à imprensa que estou aqui por escolha própria, que ninguém me raptou. Depois, volto para o Bradley. Assim, não serás arrastado para isto. Gabriel levantou-se, colocou-se à frente dela e agarrou-lhe os ombros. Estás louca? Achas que vou deixar-te voltar para ele? Estás em apuros por minha causa. O teu império está ameaçado por minha causa. Não quero que pagues o preço por nos salvar, Sofia. Gabriel olhou diretamente nos olhos dela, com voz severa, mas gentil. Já te perdi uma vez. Não vou perder-te novamente. Não me importo com o império. Não me importo com a opinião pública. Só me importo contigo e com a Emma. Entendes? Sofia olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela assentiu, incapaz de falar. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer. 24 horas antes do prazo da ordem judicial, Bradley Hartwell desapareceu. Ele não apareceu para nenhuma entrevista. O telefone dele estava desligado. O advogado dele não conseguia entrar em contato com ele. A mansão Hartwell estava silenciosa, sem sinais de vida. Leo relatou a Gabriel, com a voz cheia de preocupação. Chefe, ele sumiu. Não conseguimos localizá-lo. Agora tudo depende da Liz. Gabriel ficou imóvel. Os seus instintos, aprimorados ao longo de décadas sobrevivendo no submundo, avisavam-no de que algo estava errado. Bradley não era do tipo que desistia. Se ele tinha desaparecido, não era porque se tinha rendido. Ele tinha desaparecido porque estava a planear algo, algo mais brutal do que tudo o que tinha acontecido antes. Segurança dupla, ordenou Gabriel. Duplique os guardas. Ninguém entra ou sai deste edifício sem a minha permissão. Encontrem-no, custe o que custar. Descubram onde ele está. Aquela noite chegou mais rápido do que qualquer um havia previsto. Gabriel tinha acabado de terminar uma reunião com Marco e Léo quando o alarme soou. Não era o alarme da entrada principal ou dos elevadores. Era o alarme da saída de emergência e do ponto de acesso que só as pessoas dentro do edifício conheciam. Alguém tinha entrado. Gabriel sacou a arma e sinalizou para Marco e Léo se espalharem. Enquanto isso, Dante estava no andar de baixo, a guardar Sofia e Emma no quarto. Ele pressionou o botão de chamada de Dante, mas não houve resposta. O seu coração afundou. Ele correu em direção ao quarto. Cada passo parecia levar uma eternidade. Quando ele empurrou a porta, o sangue nas suas veias gelou. Bradley Hartwell estava parado no meio do quarto. Uma mão segurava uma arma. O outro punho estava emaranhado no cabelo de Emma, puxando-a do chão. Dante estava deitado no chão, com sangue a escorrer de um ferimento na cabeça. Os seus olhos permaneciam perspicazes enquanto esperava pelo momento perfeito para atacar. Sofia estava num canto, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, levantando-as num gesto suplicante. Bradley parecia um animal raivoso. Os seus olhos estavam vermelhos, o cabelo despenteado e as roupas amarrotadas e rasgadas.
Ele não era o advogado refinado que o mundo pensava conhecer. Ele era o verdadeiro monstro. Ele estava finalmente a mostrar a sua verdadeira face. Não se mexa, Bradley rugiu quando viu Gabriel. Dê mais um passo e a criança morre. Gabriel congelou, com a arma ainda na mão, mas não se atreveu a levantá-la. Emma chorava. As suas perninhas chutavam descontroladamente no ar e as suas mãos agarravam-se ao cabelo de Bradley. Bradley, solta a menina, disse Gabriel com uma voz assustadoramente calma, embora uma tempestade o invadisse. Isto é entre ti e mim. Não toques numa criança. Bradley riu. Um som enlouquecido que ecoou nas paredes. Entre ti e mim? Não, Russo. Isto é sobre o que me pertence. A Sofia é minha mulher. A Emma é minha filha. Não tens o direito de tiras de mim. Elas não são objetos que tu possas possuir, disse Gabriel. Elas são pessoas, e tu as torturaste por 7 anos. Cala a boca, disse Bradley, apontando a arma para Gabriel. Perdi tudo por tua causa. Minha carreira, minha reputação, meu dinheiro, minha liberdade. Tudo o que construí desmoronou porque tu meteste o nariz nos meus assuntos. Ele apertou o punho no cabelo de Emma, fazendo-a gritar de dor. Se eu não posso tê-las, ninguém pode tê-las. Você me ouviu? Ninguém pode tê-las. Sofia começou a soluçar. Bradley, por favor, bata em mim. Mate-me. Mas deixe Emma ir. Ela é inocente, é apenas uma criança. Inocente? Bradley voltou o olhar para Sofia, com ódio fervilhando nos olhos. Aquela pirralha traiu-me, disse ela, referindo-se aos forasteiros. Ela contou aos forasteiros os negócios da nossa família. Ela não merece ser chamada de minha filha. Eu é que sou. Gabriel observava, avaliando a sala e procurando uma oportunidade. Bradley estava a perder o controlo, oscilando entre mirar em Gabriel e Sofia. Se Gabriel conseguisse distraí-lo por mais alguns segundos, talvez conseguisse se mover, mas o risco era muito alto. Emma estava ali, nas mãos de Bradley. Então algo aconteceu que ninguém esperava. Emma, a menina de 8 anos que vivera com medo a vida inteira e visto a mãe ser espancada inúmeras vezes. A criança que Bradley sempre pensara ser uma vítima indefesa de repente parou de chorar. Ela lembrou-se do que Gabriel lhe dissera uma noite quando acordara de um pesadelo. És mais corajosa do que pensas, Emma. Às vezes, a pessoa mais pequena tem a maior força. Emma mordeu a mão de Bradley, com força. Com toda a força que uma criança de 8 anos poderia reunir em desespero, Bradley gritou. O instinto fez com que ele afrouxasse o aperto. Ele soltou o cabelo de Emma, e aquele instante foi tudo o que foi necessário. Dante, que todos pensavam estar inconsciente, levantou-se do chão. Ele saltou sobre Bradley como uma pantera, derrubou-o no chão e tirou a arma da sua mão. Os 2 homens lutaram no chão, mas Dante estava treinado para isso. Em segundos, ele torceu os braços de Bradley para trás das costas, imobilizou-o de bruços e prendeu-o no lugar. Emma correu direto para Sofia. Mãe e filha se abraçaram, chorando e tremendo, mas a salvo. Gabriel aproximou-se de Bradley, olhando para o homem pressionado contra o chão. Ele estava ofegante e seus olhos ainda estavam cheios de ódio. Vais pagar por isto, rosnou Bradley. Juro que vais pagar por isto. Gabriel não respondeu. Em vez disso, virou-se para Sofia e acenou levemente com a cabeça, como se lhe estivesse a dar a oportunidade pela qual ela esperara 7 anos. Sofia soltou Emma e caminhou até Bradley. Ficou ali, olhando para o homem que transformara a sua vida num inferno. E pela primeira vez em 9 anos, não tinha medo dele. Roubaste-me 7 anos da minha vida, disse ela com a voz trêmula, mas cada palavra clara. Bateste-me, humilhaste-me e isolaste-me de todos aqueles que eu amava. Fizeste-me acreditar que eu não merecia amor. Fizeste a minha filha ter medo antes mesmo de ela começar a andar. Mataste a Catherine e planeaste matar-me da mesma forma. Ela agachou-se e olhou diretamente nos olhos dele. Mas falhaste. Ainda estamos vivas. Ainda estamos aqui. E tu? Vais apodrecer na prisão até o dia da tua morte. Nunca mais vou pensar em ti, porque não mereces mais nenhum segundo do meu tempo. Enquanto as sirenes soavam ao longe, cada vez mais próximas, Amanda Cole ligou para o FBI assim que soube que Bradley tinha chegado. Quando os agentes invadiram a cobertura, encontraram Bradley Hartwell no chão, com as mãos algemadas atrás das costas, completamente impotente.
Leram-lhe os seus direitos, levantaram-no e levaram-no. Bradley não disse uma palavra. Apenas olhou para Sofia com puro ódio até que as portas do elevador se fechassem, separando-a dele para sempre. Emma correu para Gabriel e envolveu-o nos braços, pressionando o seu pequeno rosto contra o peito dele. Fiz o que disseste, fui corajosa. Gabriel abraçou-a, com os olhos a arderem. És a pessoa mais corajosa que já conheci, Emma. 3 meses depois daquela noite fatídica, o julgamento de Bradley Hartwell teve lugar. Toda a cidade assistiu. A comunicação social cobriu-o sem parar. Desta vez, ninguém podia mais esconder a verdade. As provas acumulavam-se como uma montanha. Havia depoimentos de cúmplices que se tinham rendido. Havia o diário de Catherine, imagens das câmaras de segurança e registros médicos das 23 internações de Sofia no hospital. Tudo isso foi exposto à luz crua da justiça. Mas o momento que silenciou toda a sala do tribunal foi quando Sofia subiu ao banco das testemunhas. Ela não era mais a mulher magra e aterrorizada que fora nos primeiros dias. Ela estava de pé, ereta. Seus olhos estavam firmes. Sua voz era clara enquanto ela relatava 7 anos de inferno. Ela relatou os acontecimentos da sua noite de núpcias, as agressões intermináveis e as vezes em que tentou fugir apenas para ser arrastada de volta. Ela falou do medo que sentia no peito cada vez que ouvia os passos do marido e de Catherine e da tragédia que Sofia quase foi forçada a repetir. Ela não chorou, já tinha chorado o suficiente. Agora era hora de contar a verdade. Emma também testemunhou. A menina de 8 anos sentou-se na cadeira das testemunhas, com os pés sem chegar ao chão, os braços firmemente envolvendo o seu coelho de peluche. O advogado de defesa de Bradley tentou perturbá-la, fazendo perguntas confusas. Mas Emma não vacilou. Ela falou sobre as noites em que ouvia a sua mãe a ser espancada, sobre a vez em que o seu pai a agarrou pelo pescoço por tentar pedir ajuda, e sobre o medo que a assombrava desde antes de saber ler. A sua voz era fraca, mas firme, e cada palavra que ela dizia selava o fim da carreira de Bradley Hartwell. O júri precisou de apenas 2 horas para chegar a um veredito. Culpado em todas as acusações, homicídio doloso por Catherine Hartwell. Agressão agravada contra Sofia e Emma. Prisão ilegal. Fraude de seguro. Suborno de funcionários públicos. Pena. Prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Quando o juiz proferiu a sentença, Bradley gritou: "Eles amaldiçoaram-me e ameaçaram-me", mas ninguém se importava mais. 2 policiais arrastaram-no para fora do tribunal. Essa foi a última vez que Sofia viu o homem que destruiu 7 anos da sua vida. 6 meses depois, a vida começou a voltar ao normal. Ou melhor, começou a parecer normal pela primeira vez. Sofia voltou para a escola de enfermagem, retomando o caminho que havia abandonado 10 anos antes. Ela estudou muito, tirou notas altas e seus professores ficaram impressionados com sua resiliência. Emma começou em uma nova escola, um lugar pequeno e tranquilo, onde ninguém sabia sobre seu passado. Ela fez novos amigos, foi bem nas aulas e percebeu que estava sorrindo com mais frequência. Os pesadelos ainda apareciam ocasionalmente, mas com menos frequência. E toda vez que acordava, ela sabia que estava segura. Enquanto isso, Gabriel fundou uma instituição de caridade chamada Mitchell Russo Foundation, dedicada a apoiar mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. A fundação fornecia alojamento seguro, apoio jurídico gratuito, terapia e bolsas de estudo para ajudar as pessoas a reconstruir as suas vidas. Rosa Martinez tornou-se a diretora executiva. Amanda Cole atuava como consultora jurídica. Depois de se formar, Sofia tornou-se defensora das sobreviventes, usando a sua própria experiência para ajudar outras pessoas que estavam a passar pelo que ela havia passado. 2 anos depois, num dia ensolarado de primavera, Gabriel e Sofia se casaram. Não foi um casamento luxuoso com centenas de convidados como antes. Apenas uma pequena cerimônia no Jardim da Cobertura, com apenas os amigos e familiares mais próximos. Rosa Martinez sentou-se na primeira fila, chorando lágrimas de felicidade durante toda a cerimônia. Marco, Léo e Dante foram padrinhos, os homens mais durões da cidade, enxugando os olhos discretamente. Emma foi a florista, vestindo um vestido rosa e sorrindo alegremente, enquanto merece ser feliz. É aqui que termina a história de hoje. Obrigado por teres ficado comigo até o fim. Se gostaste desta história, por favor, partilha com os teus entes queridos
e subscreve o nosso canal para não perderes mais histórias significativas. Como é que esta história te fez sentir? Lembrou-te de alguma coisa na vida real? Há alguma lição que gostaria de partilhar? Deixe um comentário abaixo. Adoramos saber o que pensa. Cada comentário nos incentiva a continuar a trazer histórias ainda melhores. Desejamos a todos que estão a assistir boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e felicidade. Ame-se e ame as pessoas ao seu redor, porque uma mão estendida no momento certo pode, às vezes, mudar uma vida inteira. Muito obrigado. Adeus e até a próxima.